Olá meninas! Hoje vamos falar sobre anticoncepção. O número exagerado de gestações não planejadas, principalmente entre adolescentes, é inadmissível nos dias de hoje perante a inúmera variedade de métodos anticoncepcionais que nós temos. Primeiramente, é importante que você procure seu ginecologista para avaliar quais as contraindicações e qual o melhor método indicado para o seu caso. Aqueles métodos utilizados antigamente, chamados métodos comportamentais, coito interrompido, tabelinha, avaliação do muco cervical, avaliação da temperatura basal, hoje em dia eles não têm lugar mais, porque a eficácia é muito baixa e a chance de você engravidar é muito alta. Em relação aos métodos de barreira, que eu estou falando principalmente da camisinha feminina e da camisinha masculina, elas devem ser usadas porque é a única forma que vocês têm de evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Vamos começar falando sobre os métodos hormonais. O anticoncepcional oral hormonal combinado de estrogênio e progesterona é uma opção. O oral com a progesterona também pode ser usado. Temos o anel vaginal, que ele é utilizado, inserido dentro do canal vaginal. O adesivo transdérmico, que é colocado na pele. Ambos também são de estrogênio e progesterona. Temos como opção o injetável mensal, que é usado a cada 30 dias, também de estrogênio e progesterona, ou o injetável trimestral, que é usado a cada 90 dias e ele é só de progesterona. Todos esses métodos têm como principal mecanismo de ação bloquear a ovulação, então eles vão agir diretamente no seu ovário. O que vai diferir de um para o outro vai ser o modo de usar e os efeitos colaterais. Lembrando que aquelas pacientes que têm náusea, enjoo, quando tomam algum anticoncepcional oral e até aquelas que têm diminuição da absorção como pós-cirurgia bariátrica, essas pacientes devem evitar o uso via oral. Em relação aos métodos mais atuais, que são os preconizados pela Sociedade de Ginecologia Brasileira, pelo Colégio Americano de Ginecologia, pela Sociedade de Pediatria, são os métodos chamados LARC, que são os métodos que são reversíveis, de longa duração e alta eficácia. Hoje em dia eles são os preferíveis para uso, principalmente em adolescentes. Vamos começar falando sobre o implante. O implante ele é a liberação diária de progesterona. Ele vai liberar na corrente sanguínea esse hormônio e esse hormônio vai inibir a ovulação através do mecanismo utilizado tanto no injetável trimestral quanto na progesterona via oral. Qual é a vantagem? A vantagem é que ele é inserido no consultório ginecológico com anestesia local, colocado embaixo da pele, a paciente não sente ele depois e ele dura 3 anos. A principal vantagem está aí, na duração de 3 anos sem se preocupar com anticoncepção. Doutora, ele pode ser retirado antes disso? Pode, é que após os 3 anos ele tem que ser trocado. Como efeitos colaterais desse método, algumas pacientes vão parar de menstruar, outras continuam menstruando, mas um fluxo bem reduzido e algumas têm um sangramento esporádico. Outro método também que é o LARC Dil-Mirena. O Dil-Mirena ele é um DIU de progesterona. Essa progesterona tem um principal efeito local, então ela não vai inibir a ovulação, seus ovários vão continuar agindo da mesma forma com a produção hormonal, só que o efeito do DIU vai ser uterino. Essa eficácia é muito alta e a vantagem é que ele é trocado a cada 5 anos, também podendo ser retirado antes disso. O DIU ele pode ser usado em pacientes que nunca engravidaram, pode ser usado em adolescentes. O único problema é que a paciente já precisa ter iniciado sua vida sexual, porque a inserção do DIU é via vaginal, pode ou não ser usado anestesia local e ela é feita no consultório ginecológico sem maiores problemas. Metade das pacientes com Mirena vão parar de menstruar, outras pacientes continuam menstruando com fluxo bem reduzido e algumas vão ter um sangramento irregular, esporadicamente. Outro método LARC é o DIU de cobre. O DIU de cobre ele também é inserido no consultório da mesma forma que o Mirena, só que a duração dele é de 10 anos, então a cada 10 anos ele precisa ser trocado. O efeito dele também é local, ele não vai inibir a ovulação, ele não vai mexer com seus ovários, vai continuar produzindo os hormônios normalmente. Como efeito colateral, a paciente pode ter um aumento do fluxo menstrual e pode ter um pouco de aumento de cólica, mas a grande maioria vai ter sua menstruação regular normalmente. Esses métodos são os métodos preferíveis porque
Além deles serem reversíveis, eles são muito eficazes, alguns deles tendo eficácia até maior do que a laqueadura, que é um método irreversível e cirúrgico. Hoje em dia a gente tem todo o direito e o dever de escolher o melhor momento para a gente engravidar. Consulte seu ginecologista e procure o melhor método que encaixe ao seu estilo de vida, às suas queixas e os seus desejos. Espero ter ajudado um pouquinho e até a próxima!